Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de sábado, para falarmos de Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, em pleno Castelão, o Ceará decepcionou, hein? Perdeu do Juventude pelo placar de 1-0, gol no finzinho. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com o Thiago Minhoca e na direção, trabalhos técnicos e edição, Gabriel Costa. Você que tá chegando aí, já sabe, né? Deixa aquele generoso like aqui no vídeo, dá aquela curtida, compartilha nos grupos de torcedores, grupos de amigos, enfim. Divulgar aqui o 45 minutos é super importante. Estamos muito perto, tá? Da nossa marca de 100 mil inscritos para a gente ganhar aquela plaquinha bonita, né? Do YouTube, né? Faltam menos de 3.400 inscritos nesse momento para a gente atingir essa marca e a gente conta muito com a ajuda de vocês. Tudo que vocês fizerem ajuda, tá? Curtir, se inscrever, compartilhar, comentar aqui, engajar a live. Tem também o novo recurso do YouTube, né? Que é hypar o vídeo, também é importante. Enfim, o que você puder nos ajudar, né, nessas ações, a gente fica muito feliz e a gente, com isso, fica mais perto aí de atingir essa marca de 100 mil inscritos. Agradecer também aos nossos parceiros, tá? A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Vai lá, mas vai na boa, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade. betnacional.bet.br. Você que está acompanhando aqui no YouTube, QR Code está na tela para você fazer a sua conta por lá. Também tem o Clube 45, tá? Que é a forma que vocês possuem, né, de apoiar esse projeto independente sobre o futebol nordestino de forma direta lá no nosso apoia-se, apoia.se/podcast 45. Bom, é isso, né? Recados dados, vamos lá. Vamos falar dessa decepcionante derrota, Thiago Minhoca, né? O Juventude, que de fato, com o Thiago Carpini, virou um time muito mais competitivo do que era, mas ao mesmo tempo era um time que tinha disputado 9 jogos fora de casa, perdido 8, empatado 1, que justamente com o Thiago Carpini, né, aquele empate contra o Vitória em 2-2 no Barradão, e hoje lá no Castelão, um jogo que tava com a cara de 0-0, né? Ou até 1-0, tava até mais carinha ali do Ceará conseguindo abafa ali fazer o gol do que esse golzinho do Juventude, né? Com o paraibano Luiz Mandaca aqui de João Pessoa, fez o gol lá aos 95 minutos de jogo e deu a primeira vitória do Juventude fora de casa nessa Série A e mais uma derrota aí do Ceará como mandante, né? Recentemente havia perdido para Mirassol e Corinthians. Decepção, Thiago Minhoca, né? Claro que não apaga ainda a boa campanha do Ceará, mas é um jogo que você não pontuar, e se a gente pegar até os dois jogos, né? Havia sido derrotado em Caxias, perder no Castelão é, é uma conta que não estava aí na projeção de ninguém do Ceará não pontuar em nenhum dos dois jogos contra o Juventude. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite para quem está acompanhando, né? Porque os nossos ouvintes aí, ou quem está acompanhando o gravado, já deixem um like aí, como disse o Fábio. Cara, foi um jogo desastroso, né, do Ceará. Assim, acho que foi a pior derrota do Ceará nessa competição, né? O Ceará já conseguiu até aqui resultados importantes, né? Talvez o jogo contra o Cruzeiro lá em Minas, quando o Ceará quebra a invencibilidade do Cruzeiro, foi o jogo mais importante. E aí, passado algumas semanas, vem essa derrota daquelas, assim, justificáveis. Por mais que eu tenha feito uma ressalva hoje lá na rádio, sabe, Fábio, dizer assim, olha, o Juventude é uma equipe fraca, mas o Juventude melhorou com a chegada de Carpini, né? Carpini tem uma identificação, foi o treinador que subiu o Juventude para a Série A, mas apesar de tudo, sabe, assim, olhando o que foi a partida, o Ceará deu muita margem, né, para deixar escapar 3 pontos, né, assim, de tão trágico que foi o jogo, o empate já seria ruim, essa é a verdade. O empate seria ruim. Porque todas as equipes, Fábio, que enfrentaram o Juventude, receberam o Juventude, todas marcaram gols. O Vitória, que está com uma crise, fez 2. O Santos também está em crise, fez 3. O Fortaleza fez 5. Então, assim, os adversários fazem gol em cima do Juventude com muita facilidade. E eu acho que o Ceará teve condições para isso, para deixar o jogo mais tranquilo. E eu tinha frisado, aliás, assim, foi um ponto que eu ressaltei, né, hoje na rádio, assim. O Ceará é uma equipe difícil de ser batida. Muito difícil de ser batida.
mas também não podemos considerar o fato do Ceará, eu até tinha frisado isso aqui outras vezes, o fato do Ceará jogar bem contra adversários difíceis, isso é uma garantia de quando pegar um adversário frágil vai ter facilidade. O Ceará teve dificuldades em outros jogos. Eu gosto de ressaltar o empate contra o Sport, que não é esse que está na tela, né? Que esse foi da Copa do Nordeste, mas o empate lá no primeiro turno foram jogos onde ficou um alerta. Tipo, olha, mesmo o Ceará pegando adversários frágeis, o Ceará às vezes não consegue prevalecer, sobrar, ter uma facilidade. O Ceará não é uma equipe assim. É um lado positivo isso, se você for olhar, né? Porque assim, vai gerar raiva e vai gerar, obviamente, muita alegria ao torcedor, porque vai conseguir apresentar jogos bem disputados contra adversários de muita qualidade. A grande questão é porque, às vezes, vai faltar. Hoje, eu diria até que boa parte dessa derrota de hoje, Fábio, vai muito na conta do Léo Condé, do treinador que, para mim, ele é o principal responsável pela derrota de hoje, mas também pela campanha que o Ceará faz. Eu acho que foi uma tarde horrível do Condé em termos de escolhas ao longo do jogo. Claro que algumas ausências eram importantes, por exemplo, o William Machado não podia atuar. Por exemplo, ali na lateral esquerda, Matheus Bahia e o atual reserva imediato, Rafael Ramos, não podia atuar. Nicolas acabou sendo escolhido, que já gerou uma certa, né, apreensão no torcedor, já uma implicância logo de cara. Então, assim, era um contexto ruim. Só que tinha alguns pontos aí que o torcedor se animava. Pô, primeiro jogo de Vina relacionado, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do Vina. Então, assim, as novas peças, um jogo de tarde, pegando uma equipe de Caxias, vai sentir o calor. Então, assim, todos os cenários indicavam para o Ceará ter uma vitória. Não estou dizendo que seria uma vitória fácil, não. Mas, assim, pô, todo mundo está conseguindo somar 3 pontos diante do Juventude. O Vitória deixou escapar uma vitória que estava na mão. Porque o Vitória estava com um resultado positivo, estava com 2-0 e depois ali na reta final tomou 2 gols. Então, assim, bastava o Ceará fazer o que sabe fazer dentro de casa, que é prevalecer, que é fazer o gol cedo. Só que, ao longo da partida, Fábio, as coisas foram desmoronando. De fato, que parecia ser uma coisa mais clara de se observar, não vou dizer coisa, não era uma coisa óbvia, mas uma coisa mais clara de se observar, que era o quê? O Ceará pode não jogar bem, o Ceará teve jogos que não jogou bem, né, nessa Série A, mas foi lá e ganhou. O próprio jogo do Bragantino, eu lembro que foi um jogo que eu não gostei tanto, assim, o Ceará não jogou tão bem assim. Mas é só olhar o que tinha acontecido no jogo da semana passada, diante do Grêmio. O Ceará não jogou bem e o Grêmio quase venceu o jogo. O Ceará, de novo, hoje, acho que até teve tempos distintos, no primeiro tempo até considerado bom, mas no segundo tempo desastroso, assim. Por isso que eu volto a ressaltar. Muito na conta do Léo Condé, da maneira como o time volta de campo e as trocas que ele fez, foi, assim, algo realmente que eu não lembro o Condé cometer falhas tão graves hoje com a equipe, a ponto de sair derrotado. Assim, já é fato. O Ceará vai sair do campeonato, independentemente onde ele esteja, se vai permanecer, se vai ser rebaixado. Se vai rebaixado, vai entrar muito na conta desses 2 jogos. Mas se o Ceará, né, poderia ter algo a mais no campeonato, você não somar 1 ponto sequer contra o Juventude, não tenho dúvida. O torcedor vai lamentar muito por esses 2 jogos, né? Que poderia o Ceará, pelo menos aí, ter somado 3 pontos, porque o Juventude é uma das piores equipes. E o Ceará não foi capaz, pelo menos na tarde de hoje, para sair com esses 3 pontos. Muito bem, Thiago Mioca. Vamos passar aqui no chat, né? Antes da gente entrar aí na análise mais geral do jogo, né? Análise dos 90 minutos. Ana Maria, que é torcedora do Fortaleza, né? Já tá aqui quase toda a live aqui dos times cearenses. Ela brinca aqui, fala: tô triste porque o Ceará perdeu Caicai e o vovô para a segunda divisão. Arerê, o canal vai jogar a Série B. Tá longe ainda, viu, Ana Maria? Enfim, mas é aquela derrota que, querendo ou não, liga um alerta, né? Se você não consegue ganhar do Juventude em casa, é bom você ficar esperto aí para a sequência da competição. Aliás, esse é o jogo do segundo turno que era mais fácil na teoria do Ceará, né? Porque ele pegou já o Vitória em casa, ele já pegou o Sport em casa, ele já pegou o Vasco aqui, já pegou o Grêmio aqui, só falta pegar o Santos, né? Dessa equipe da parte de baixo. Tem um clássico rei, mas o Ceará vai ser mandante, então, e é clássico, né? Então, muitas vezes não dá pra gente colocar muito, embora o Ceará tenha um bom retrospecto do Fortaleza, mas mesmo assim sendo clássico. Então, assim, esse era o jogo mais acessível do Ceará do segundo turno. Não vai ter mais. Ou vai ter agora adversários mais difíceis. Claro que o torcedor que sabe que o Ceará é bastante competitivo
também não desanima tanto, mas não tem como. Ninguém sai do jogo do Juventude dentro de casa perdendo, achando que não, tá ok, a campanha é boa, sabe, não tem crise. Não, tudo bem, não tem crise. Mas hoje é dia para criticar muito, porque o Ceará foi muito incompetente hoje para sair zerado, né? Sem nenhum ponto hoje. E zerado em número de gols, como eu estava falando. O Juventude tomou 30 gols como visitante nos 9 jogos anteriores. E o Ceará foi a primeira equipe que saiu de campo sem marcar gol no Juventude dentro de casa, sabe assim? Então é absurdo. Hoje o jogo é totalmente inadmissível que o Ceará proporcionou ao torcedor. É isso, né? O Juventude tinha tomado fora de casa o que o Sport tomou no Brasileirão inteiro, para você ver. O Val Guimarães está preocupado aqui. Imagina cair para a segunda divisão os 4 do Nordeste: Ceará, Vitória, Fortaleza e Sport. Tô enxergando viabilidade nisso acontecer, hein? Tristeza. Ainda é cedo, eu diria. Ainda é cedo, mas. Mas essa derrota do Ceará, o cara que comentou agora aí, abriu um caminho, né? O Ceará simplesmente abriu um caminho para dizer assim, sim, é possível. É possível. Embora eu ainda acho que é uma situação, enfim, que não está muito concreta, assim, acho que bem início, bem principiante aí. Se o Vasco não ganhar amanhã, né? Ou Vitória, se Vasco e Vitória não ganharem na rodada, o Juventude vai terminar a rodada fora do Z4, né? Que é algo inimaginável há um tempo atrás, né? Já dava ali Não, Sport e eu Juventude. ainda acho que o Juventude cai. Mas o Carpini sabe fazer um time bem equilibrado. Isso aí a gente não pode negar, porque ele fez isso no Vitória ano passado. E com menos recursos esse ano, eu diria até do que o Vitória do ano passado, pode acabar livrando o Juventude, que eu ainda acho que vai ser rebaixado. Vamos lá, o Everton tá por aqui. O Moisés fala que essa derrota só mostra como era absurdo aquele papo de Ceará em pré-Libertadores. O time é muito limitado, se escapar é lucro. Não, assim, eu não vou muito por essa linha. Eu não sei se você está pegando pelo raio-x que a gente fez, né, no último, que a gente falava sobre essa possibilidade. Só que a gente falou, tanto que o Fred me pergunta, né? E eu falei que era um sonho. O Ceará não tinha essa pretensão. O que poderia acontecer? Se o Ceará tivesse ganhado hoje, Fábio, certamente ia ter esse discurso. Ia ter o discurso tipo assim, pô, dá para brigar, hein? Dá para brigar. O Bragantino caindo pelas tabelas e tal, aí poderia trazer esse papo. Eu falei sonho, independentemente do que acontecesse na partida de hoje, até se o Ceará tivesse vencido. Até porque eu vejo mais limitações no Ceará. Mas o resultado de hoje, na verdade, eu acho que mostra que o Ceará está fazendo uma excelente campanha. O Ceará vai ter dificuldades, sabe? Contra adversários mais fracos, vai ter. E o Ceará vai conseguir jogar bem contra adversários mais difíceis. Esse é o Ceará de 2025. O Ceará de 2025 não é uma equipe para você sair trucidando, de imaginar que é um time horroroso. Não, horroroso é o Vasco, é o Santos, é o Fortaleza, é o Sport. Seis são as equipes horrorosas. O Ceará é uma equipe decente naquilo que pode. Aí você pode até comparar assim, pô, mas o Mirassol, pois é, o Mirassol consegue ir além. O Mirassol, sim, esse merece todos os elogios, porque fazer o que o Mirassol está fazendo é muito difícil, principalmente o conecto do Mirassol, que para mim é bem mais abaixo do que o do Ceará. Agora, o Ceará, por exemplo, é uma equipe que não consegue fazer, assim, às vezes, resultados mais tranquilos, fazer o jogo ficar mais a seu controle. E o Ceará, às vezes, se perde. O próprio jogo contra o Mirassol, 2-0 daqui, você até nem citou uma derrota também que o Ceará teve, né? Que essa foi a 4ª dentro de casa. Ele tinha perdido para o Atlético Mineiro, aquele jogo do gol do Rony e tudo mais. Então ele perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Mirassol e perdeu agora para o Juventude. E alguns jogos bem acessíveis. O Atlético Mineiro não jogou bem, a equipe do Corinthians jogou muito mal. O Ceará sair derrotado naquele jogo do E Corinthians. bem desfalcada, né? O Corinthians, eu lembro, Senhora, o Corinthians estava jogando mal pra caramba. A falha do Marlon ali no final. E hoje o Juventude, Fábio, eu não sei se você reparou, assim, começou o jogo, os caras estavam querendo empate. Hoje é tipo assim, se der, deu, se não der, ok. É isso, perdeu, vamos para frente. Então, assim, quando eu olhei o jogo, eu falei, cara, basta o Ceará jogar focado. E aí que tá, o Ceará, às vezes, o Ceará tem que jogar sempre no nível muito alto. Baixar um pouquinho a intensidade, vai ter dificuldade. Vai se igualar à Juventude, pode se igualar. É porque o Ceará é uma equipe que não falha tanto quando vai pegar adversário de mais qualidade, é uma equipe muito concentrada. Mas na hora que vai pegar uma equipe mais frágil, o Ceará não consegue se sobrepor. Não consegue. Por isso que eu estava citando a vitória do Bragantino. A vitória do Bragantino foi uma vitória ali que, se você olha o contexto do jogo, não foi um jogo também tão tranquilo.
o gol sai no primeiro tempo. Isso não aconteceu. Hoje o Ceará não conseguiu abrir o placar. Como o Ceará não abriu o placar, no segundo tempo ia exigir o quê? Controle emocional, sabe? Situação que o Ceará pudesse exercer. Que às vezes, quando o Ceará precisa segurar o resultado, já é muito difícil. É só olhar o duelo contra o Bahia na Copa do Nordeste. Tava ali até o final, segurando, tomou gol no final. Então é isso, o Ceará trabalha muito no limite. Por isso que eu acho que o trabalho do Condé é um trabalho, sim, muito bom, mas eu acho que hoje, que é aí que eu vou entrar daqui a pouco no jogo, para mim, eu acho que o desastre foi da maneira como o Léo Condé olhou a partida, sabe, ao longo do segundo tempo, assim. O Ceará foi totalmente desmoronado, assim, tecnicamente, fisicamente, o Ceará foi uma tragédia no segundo tempo. Muito bem, antes de você entrar, Thiago, né, só para finalizar aqui alguns comentários, quem também tá por aqui é o Filho News, sempre por aqui, torcedor do Vozão. Ele fala: por incrível que pareça, eu prefiro perder hoje porque o empate já era frustrante. O segundo tempo do Ceará foi lastimável. A equipe totalmente se desmanchou. É aquilo, né? O Ceará geralmente abre o placar no primeiro tempo, né? Basicamente, se você pegar as vitórias do Ceará em casa, ele faz o gol no primeiro tempo e isso dá uma tranquilidade, né? E se você pegar o Juventude também, muitos jogos do Juventude, ele compete até o 0-0. Ele tomou um gol, ele derretia também nos jogos e abria a porteira, né? Como segurou o jogo inteiro, né? Não ter tomado gol, abriu a possibilidade de achar o gol no final. É... O Francileu do Lima, ele fala que no primeiro, os culpados de terminar 0-0 foi Ailon e Pedro Raul, perderam gols que dava para fazer. No segundo tempo, Condé estragou o time aos 10 minutos, com substituição horrível. Né? A galera tá pegando no pé do Condé. O Leonardo Forte também, aqui, Masterclass do Condé, mudou errado, perdeu o meio de campo, ficou com um jogador a menos, não corrigiu, perdeu o jogo e colocou o Ceará de volta na briga. Né? A galera também aqui na bronca com o Condé, né? O Carlos Mocego, eita Ceará, também tá por aqui. É isso, né, Thiago? Vamos pro jogo, né? A gente tem que destacar também um ponto que a defesa foi quase toda reserva, né? Assim, também o Marlon tava à disposição, né? Foi mais opção, mas pô, Sim. sem o William Machado e sem um lateral ali, porque o Nicolas, convenhamos, né? Sim, mais abaixo. Mas, cara, eu confesso que quando eu olhei o primeiro tempo, Fábio, isso não me preocupou. Porque o Juventude, tirando uma rara escapada pelo lado esquerdo, que foi uma bola que passou ali a entrada da área, nem virou finalização, o Juventude não fez nada no primeiro tempo. Então, assim, cara, basta o Ceará abrir esse placar. Vai chamar um pouco o Juventude e vai conseguir tentar jogar no contra-ataque. E é que tá, como você estava dizendo, o Ceará foi demorando, e foi demorando, e foi demorando. E o segundo tempo, como foi bem destacado aí, que daqui a pouco eu vou entrar no segundo tempo, foi uma calamidade, foi um colapso. O que o Condé fez no segundo tempo foi acabar com o time. Então, para ser mais justo, né, ao longo do jogo, a ideia do time inicial me preocupava um pouco. Porque, assim, eu gostava da volta do Mugni. Para mim, eu acho que o Mugni é um jogador bem importante na equipe. Por uma bola parada, quando o jogo estiver complicado, ele vai ser uma peça bastante importante. Na lateral esquerda, eu até tinha falado isso na rádio, que o Condé tinha um dilema, Fábio. Olha a situação. Ele tinha o lateral esquerdo titular, Matheus Bahia, lesionado. O Nicolas jogou, e eu até destaquei aqui na época, que o Nicolas fez uma partida ok, uma partida considerada razoável contra o Bragantino, naquela vitória. Ele perde essa titularidade, o Rafael Ramos joga diante do Bahia e joga diante da equipe do Grêmio. Nos dois jogos, a torcida, tipo assim, ó, manda embora o Nicolas mesmo, né, depois da falha do jogo contra o Bahia, né, esquece e tal. E aí o Rafael Ramos se lesiona, que era exatamente o jogador improvisado. Aí se especulava muito que o Dieguinho pudesse jogar de lateral para que colocasse mais um volante, né, o Sobral e tal, para não colocar o Nicolas. Porque esse era o grande dilema. Ou você coloca um jogador que o torcedor não está tendo paciência, e Nicolas não podia cometer nenhuma falha, que senão o estádio iria abaixo, e deu para ver isso na hora da escalação. Teve um princípio de vai, mas a galera tentou apoiar ali, ainda teve palmas na hora do anúncio da escalação titular. E aí, né, ele preferiu, e eu acho que ele fez certo, fazer essa escolha, porque a outra escolha seria tirar o Dieguinho, que é o melhor jogador do meio de campo do Ceará, para colocar um Sobral, e aí o Ceará poderia ter dificuldade para a criação. E aí, a primeira coisa eu falo, já dando um pouco de spoiler, né, sobre a avaliação do Nicolas, para mim o Nicolas não comprometeu. O Nicolas jogou bem? Não acho. Mas eu não acho que ele comprometeu. Não acho que o Nicolas fez uma partida horrível. Por exemplo, Fabiano, do lado direito, fez uma partida bem pior do que Nicolas, mas bem pior. Tanto que antes da jogada do gol, o Fabiano praticamente quase deu
uma chance ali que foi inverter uma bola, quase saiu o gol do Juventude um pouco antes. Então, na escalação inicial, eu achava interessante. Eu já imaginava que Éder ia assumir, porque na lógica do Condé é Éder e o William Machado pela esquerda, Marcos Vitor e Marlon pela direita. Acho até que o Marcos Vitor está ganhando essa titularidade, quero ver mais jogos aí, como voltar dessa data FIFA, se de fato é isso mesmo. Mas eu tenho a sensação que o Marcos Vitor agora é o titular da equipe, e no resto era um time, era Fabiano, era Dieguinho, era Richardson, Mugni voltando, Ailon foi mantido, porque o Pedro Henrique não está jogando. Eu acho até que na função do Ailon, ele poderia ter colocado um dos jogadores que chegaram, ou o Paulo Baia, apesar do Paulo Baia nos 2 jogos, acho que ele estava muito nervoso, ou poderia ter colocado o Rodriguinho, que no pouco tempo que atuou contra o Grêmio, até me chamou a atenção, mas também não ia dizer que era um grande erro não colocar o Rodriguinho. De toda forma, olha para ter noção, eu vi o pessoal criticando aí a questão do Ailon, porque o Ailon perde uma chance logo no começo, numa saída de bola errada do Juventude, que cai no pé do Ailon, que ele poderia ter caprichado melhor ou ter trabalhado melhor aquela jogada. Mas o Ailon estava bem na partida. O Ailon chegou a participar de muitas jogadas ofensivas, cavou falta na entrada da área, estava muito participativo. Só que é o Ailon, entendeu? O Ailon não vai ser um jogador determinante. Às vezes vai conseguir ajudar, como foi na vitória diante do Bragantino. O gol dele, né? Aliás, o belo gol que ele fez naquele dia foi determinante para o Ceará sair com 3 pontos. Então, o Ailon é esse jogador. Não vai ser um jogador como é o Pedro Raul, não vai ser um jogador como é o Mugni, como é o Dieguinho, William Machado, Galeano. Jogadores esses na temporada que são determinantes. O Ailon vai ser um jogador que colabora, principalmente para um Pedro Henrique, que está muito mal, né, jogando com a camisa do Ceará, e pelo fato dessas novas contratações ainda não estarem estabelecidas e que eu acho que o Condé vai ter que trabalhar isso no médio e longo prazo. Tem que dar oportunidade para esses jogadores que chegaram. Muito embora, né, são jogadores que vinham atuando pouco. Então, no primeiro tempo, o Ceará teve totais condições, Fábio. A defesa não era exigida, sabe? Não foi um sistema defensivo. O Ailon estava criando. Acho que quando teve ali um leve momento que o Juventude cresceu um pouco no jogo, o Ceará já respondeu ali com algumas oportunidades. Dieguinho, sabe? Criando jogada, recuperando bola na direita com o Fabiano, bola na esquerda com o Nicolas. O Nicolas, em certo momento, eu senti uma certa insegurança, mas ele foi melhorando ao longo do jogo, ficando um jogador mais estável e tudo mais. Claro que a arbitragem também, estou dizendo que foi por isso que o Ceará perdeu, mas a arbitragem não soube conduzir, o Juventude fez muita cera, o que acabou favorecendo, em certa parte, o equilíbrio. Inclusive, né? sobre a arbitragem, foi o primeiro jogo do Afro Rocha na Série A, que é um árbitro paraibano. Ele estreou na Série A nesse jogo aí, Ceará e Juventude. Pode ter sentido a pressão. Eu achei que ele conduziu muito mal, né, a questão do tempo, assim, o Juventude fez muita cera, mas assim, só para destacar, para mim o Ceará não perdeu por esse motivo, acho só que a arbitragem foi muito condescendente, né, com a cera ali do Jandrei, principalmente, da maneira como acabou exercendo. Então o Ceará no primeiro tempo teve totais condições, teve essa com o Alha, teve uma com o Pedro Raul, em que o zagueiro do Juventude salva ali, que seria gol, eu acho que se a bola passa ali, seria gol. Então o Ceará teve volume para isso, as bolas paradas do Mugni nos escanteios, nas faltas, foram bastante perigosas, só que faltava esse detalhe a mais, faltava uma cabeçada com mais efetividade, faltava prevalecer em algumas jogadas, sabe? Faltou o Ceará, de fato, transformar o bom primeiro tempo, não estou dizendo que foi maravilhoso, não, um bom primeiro tempo, na vantagem, como tinha sido diante do Bragantino. Só que o Ceará não faz, e aí eu acho que é quando o negócio desanda no segundo tempo. Porque eu gostei da reta final. O Galeano, que estava um pouco subindo no primeiro tempo, começa a aparecer, tanto que ele tinha amarelado ali pelo lado dele, né? O Kaique, que foi até o jogador em Ceará, e o Hermes, os dois estavam amarelados. Eu achei que o Carpini ia tirar os dois, que ele veio com uma troca tripla, e ele manteve o Hermes e o Kaique. Eu falei, bom para o Ceará, tem 2 jogadores amarelados, continue insistindo ali pela direita que vai acabar dando certo. E aí eu acho que é quando o Condé começa a perder o jogo. Quando chega aos 8 minutos, que eu até achei inusitado, o Condé não é de fazer substituição muito cedo no segundo tempo. Eu falei, ou o jogador está sentindo, que no caso era o Mugni, ou ele percebeu que alguma coisa está muito errada, porque o Ceará até começa bem. O Juventude, tendo o Babi na frente, já alçando muita bola na área, e aí pronto, aí eu começo a concordar com você. No segundo tempo, a defesa começou a ter dificuldades de retirar a bola pelo alto. Eram mais bolas assim que ficavam rondando a área do Ceará, o Ceará com dificuldade de tirar essa bola, algo que a zaga titular, né, ou pelo menos ali, né, com o William Machado, não sofre tanto. E aí, quando veio as trocas, essa primeira troca, eu acho que qual foi o grande erro dele? O Ailon, para mim o Ailon estava jogando bem, eu não teria tirado o Ailon ali do lado esquerdo. E aí, quando ele coloca
exatamente o Pedro Henrique, honestamente eu não entendi essa escolha. Primeiro, o Pedro Henrique não estava jogando bem. Se fosse para colocar um jogador mais agudo, de drible, de velocidade, de fazer algo diferente, já que o jogo exigia isso, que colocasse o Baia, que colocasse o Rodriguinho. Não o Pedro Henrique. E aí, além dele fazer isso, ele faz uma inversão, colocando o Pedro Henrique pela direita, com o Galhardo à esquerda, uma inversão que não deu certo, colocando o Ailon no meio, e aí ele perde total o meio de campo. Total. E é quando o Juventude cresce no jogo. Como o rapaz estava citando aí no chat. O Ceará não conseguia mais ter a bola. Mas a saída do Mugni foi só opção mesmo, não sentiu nada, não tem nenhuma informação em relação a isso. Eu confesso que eu não fiquei sabendo se teve alguma questão física, geralmente ele não aguenta o jogo inteiro, mas eu senti que a bola parada com o Mugni poderia resolver em algum momento, então eu achei muito cedo fazer esse tipo de troca. Ele poderia ter pensado em colocar um jogador mais agudo, poderia ter pensado em sacar o Galhardo, que não estava tão bem, mas enfim, de toda forma, poderia ter pensado num jogador mais agudo para aquela situação. E aí vem para mim a pior escolha ainda, quando ele vem com a segunda troca. Quando ele vem com o Sobral, tentando preencher o meio de campo, e com o Vina. Quando eu vi o Vina hoje relacionado, eu já imaginava que o Vina fosse jogar, eu falei assim, ele vai entrar num contexto de jogo que é, Ceará tá ganhando, tá com uma vantagem boa, Vina, vai lá, ó, ganha um ritmo e tudo mais. Ou então, falta 5 minutos mais acréscimos. Ei, Vina, vamos lá, estrela aí, aparece e faz. Quando ele entra dentro de campo, eu já tinha visto no aquecimento, né? Ele estava meio pesado, até para fazer o treino de finalização ele estava meio lento, estava meio perna dura e tal. Para ele é início de temporada, né? Exato, mas assim, ele vem, não é só o fato de pré-temporada, ele vem de uma temporada da segunda divisão da Arábia Saudita. Que é o agravante ainda. Então, assim, não é que ele estava vindo de uma grande liga, exigindo um grande esforço físico. Tanto que toda vez que eu frisei que eu não traria o Vina, era por esse motivo. Quando eu falei assim, não, fecha com o Vina porque o Ceará não está conseguindo contratar ninguém, porque tecnicamente ele entrega. E só em 3 minutos ele conseguiu demonstrar isso, que ele conseguiu ter uma boa movimentação e finalizou de fora da área. Mas depois, Fábio, foi lamentável ver o Vina dentro de campo. Era uma bola passando a 1 metro, era eu jogando, basicamente. Eu não consigo chegar numa bola a 1 metro. Sabe assim, visivelmente fora de forma, sem ritmo, sabe assim, não estava nas melhores situações, e isso atrapalhou até o jogo do Pedro Raul, que teve que cair mais pelo lado esquerdo e o Vina segurar mais ali na frente, porque ele não tinha muita facilidade para voltar. E isso acabou com o meio de campo do Ceará. Sabe assim, o Ceará não produzia mais nada. Teve essa jogada, né? Uma jogada pelo lado direito que até o Pedro Raul cabeceia. Acho que o Pedro Raul não fez um movimento devidamente correto, porque se ele faz correto, eu acho que não tinha chance para o Jandrei, mas tem que dar mérito. O Jandrei fez de fato uma grande defesa, né? Uma bola que quase entra ali pelo replay. Realmente a bola não passou toda. Então, quando eu comecei a olhar isso dentro de campo, eu falei, cara, o Condé estragou o jogo do Ceará. O Ceará não domina, o Juventude já tem mais facilidade, o Juventude começa a acreditar no jogo. E aí, quando ele veio com as 2 últimas trocas, eu falei assim, aí é que ele realmente não pensou bem. Quando ele traz o Rodriguinho, né? O Rodriguinho já ali na reta final, para um contexto do time já meio desmontado no meio de campo, ainda trazendo o Lucas Lima, aí é que eu falei assim, realmente o Condé hoje pensou tudo errado, sabe assim? Porque ele poderia ter pensado em jogadores mais agudos, o Rodriguinho poderia ser essa peça, mas não ali já para a reta final, sem meio de campo, não estava dando articulação. O Ceará era uma equipe muito pouco inspirada. Nem para fazer o abafa na reta final o Ceará conseguia mais. E as falhas começaram a pesar. Por isso que eu estava citando. Antes da jogada do gol do Juventude, o Fabiano entrega uma bola, o jogador do Juventude já partindo para o ataque, em que o próprio Fabiano evita ali de sair o gol, né, colocando para escanteio. E depois uma jogada pelo lado direito, onde o Juventude estava tendo muita liberdade. Ele já tinha sacado o Nicolas, né, para colocar o Dieguinho jogando pela esquerda e o Lucas Lima jogando pelo centro, mas não causou efeito nenhum. E o cruzamento que veio ali, que o Juventude estava tentando direto. E aí, tal qual, né, no jogo também lá em Caxias, o Mandaca fez o gol que deu a vitória para o Juventude, assim, merecidamente, dá para dizer, né? O Ceará foi muito incompetente, né? O cruzamento tá tal, que gol, né? Em cima do Fabiano, tal qual tinha sido também no jogo lá foi uma jogada de bola parada, né? E esse lance foi o que decretou essa derrota péssima do Ceará, né? Não vou dizer vexatória e tal, mas é porque assim, acho que o contexto não encaixa para isso, mas o Ceará deu muita margem para não conseguir somar hoje os 3 pontos, e pior que isso, sair derrotado, né? Essa foi muito grave, assim, essa atuação do Ceará, esse segundo tempo, assim, o Condé, assim, realmente leituras péssimas, o time perdendo o meio de campo e ele colocando jogadores sem condição física,
desarrumado no meio de campo, e aí veio essa primeira derrota não, né? Essa quarta derrota do Ceará dentro de casa na competição. É isso, né? Derrota realmente inesperada e não foi só ruim para o Ceará, mas para os demais nordestinos, né? Sport, Fortaleza, Vitória ficaram pé da vida aí com essa derrota do Ceará, porque o Juventude passou. Já tinha ultrapassado, né, o Fortaleza algumas rodadas e ultrapassou o Vitória, né? Saindo da zona de rebaixamento, né? Com 21 pontos. Né, o Ceará, que é o décimo, né? Com 26. Dependendo aí dos resultados, ele pode ficar entre 7 e 5 pontos da zona, né? Como tá hoje, 7 pontos, mas se Vasco e Vitória, né? Pelo menos um deles vencer, aí o Juventude volta para o Z4 e aí a diferença seria E de olha, apenas 5 pontos. e olha Tem a muito situação, campeonato. né? É claro que o Ceará vai ter que continuar aí na rodada secando, mas se o Vasco vence, o Vasco já vai pegar o Ceará na volta da Isso. data FIFA lá em São Januário. Ou seja, é um contexto assim, o Ceará não vai conseguir mais recuperar esse tipo de jogo dentro de casa. Ele pode pegar adversários ali, talvez desfalcado, com outro foco, mas os jogos em casa, para quem está olhando na tela, ó, vai ser o Bahia aqui, vai ser o Santos aqui, que eu acho que talvez seja a oportunidade, mas pode ser um Santos diferente, né? Até porque já é um Santos com Vojvoda e tudo mais, pode ser um jogo difícil. Botafogo aqui, Fluminense aqui. Então, jogos difíceis, né? Os jogos acessíveis são jogos agora que vão ser fora de casa. Vasco, Vitória, Sport. Então, foi um grande desperdício do Ceará. Porque além dele trazer um adversário direto, ele pode fazer, que a gente tem que esperar o final da rodada, ele pode ter levado a zona do Z4, que o Ceará estava com tranquilidade. Ainda tem uma certa tranquilidade. Mas para quem olha essa primeira meta de permanência, olha para um resultado como esse, pronto, lá vai ter que buscar uma situação complicada de novo no campeonato. Muito embora o Ceará já demonstrou em alguns momentos que conseguiu dar boas respostas, mas não é garantia, né? Ah, não vai entrar. Pode entrar. Então, tá no começo ainda do retorno, né? Tem muito campeonato até lá. E aquela coisa, não vai ter jogo mais acessível, na teoria, como esse jogo do Juventude até o final do campeonato. Esse é o típico resultado que tira, querendo ou não, um pouco da confiança, né? Assim, você perde o Mirassol, tudo bem, o Mirassol tá voando e tudo mais. Você perde o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem Hulk, Rony, Scarpa. Mas você perde o Juventude, que tinha feito um ponto até agora fora de casa, você já fica Não, ali meio era o preocupado, pior né? visitante, né? Agora é o Fortaleza e tal. Mas é isso, o Juventude agora pode agradecer ao Ceará aí, porque se não tá no Z4 é por causa do Ceará, né? Porque tem 21 pontos aí, era para ter 15, né? Porque 6 pontos foi em cima do Ceará. E que mágica do Carpini, hein? Carpini É, conseguiu fazer 10 pontos em 5 jogos. 15, né? Bom treinador, eu gosto dele. E o time tinha 11. Ele chegou com 11. Ele conseguiu fazer 10. Realmente vai fazendo o que ele fez até num grau mais difícil, né? Do que ele fez com o Vitória no passado. Se ele O Vitória eu acho conseguir. que tinha mais elenco do que esse Juventude. E aí ele, claro que ainda não escapou, tá longe disso, né? Até acho que no final das contas é bem favorito ainda para cair, né? A médio prazo. Mas realmente é É, um início de trabalho impressionante do Carpini. principalmente porque ele tá ganhando os confrontos diretos, né, Fábio? Ele Isso. ganha do Vasco, ele ganha do Corinthians, mas o Corinthians deu uma escapada, né? E Empata ganha. fora com o Vitória, né? E o fato dele ganhar do Ceará é dizer assim: ei, Ceará, peraí, não vá longe, não, venha para cá. Então, assim, queira ou não, o Ceará perder um jogo que não. Um empate não seria bom. Mas a derrota, não, a derrota é exatamente o oposto. Assim, você meio que diz assim: ei, Z4, te acalma aí, que eu ainda não fui embora, não, ainda tô aqui, viu? Apesar de estar em décimo, né? Tem uma galera ainda atrás aí Isso. do Ceará até chegar ao Z4, mas é o tipo da derrota que é inaceitável, assim, em termos de campeonato, seja o contexto que for, entendeu? Porque qualquer contexto, sabe? Se o Ceará estivesse brigando para título, perder para o Juventude de Casa é inadmissível. Se o Ceará estivesse na última colocação, perder para o Juventude de Casa é inadmissível. Então, assim, não tem. Esse resultado é o mais desastroso e eu acho que não vai ter outra, a não ser que o Ceará tome uma goleada, assim, um vexame em algum dos jogos. Mas essa derrota aí é injustificável, a de hoje. Muito bem. Roque Paulo pergunta: a gente vai pegar quem agora? Vai pegar o Vasco depois da data FIFA lá em São Januário, tá? O Alec fala: mais uma derrota na conta do Guto Ferreira 2.0. Pegou pesado, hein, Alec? Galera, exagera.
E o Igor Aragão, ele fala, vocês não vão falar sobre o pênalti claro no primeiro tempo? Teve isso, Thiago Minhoca? Do Juventude? Ah, não. Ah, uma que é do Pedro Raul? Não, não bateu no braço, não. Bate na barriga do jogador de Juventude, do Wilker Rancho, né? Que é o jogador da Venezuela. Uhum. Se foi esse lance, né? Eu não sei se é outro lance que ele tá falando, mas esse lance especificamente, eu até no primeiro momento eu achei que tinha tocado no braço, mas depois, quando passa no replay, a bola claramente pega na barriga. Então, não foi pênalti no jogo. Muito bem, vamos para o campinho agora? Bora. Gabriel Costa vai colocar na tela aí, vamos analisar individualmente. Né? Bruno Ferreira. Cara, o Bruno pouco trabalhou no jogo e a cabeçada foi fulminante, assim, não tinha chance nenhuma. Tudo bem que ela vai ali no corpo dele, mas não dá para culpar nada o Bruno ali naquela jogada. Para mim, o Bruno vai ganhar um amarelo aí de razoável. Pouco trabalhou durante o jogo, sabe? Foi bem espectador. O primeiro tempo praticamente não fez nada, assim. E durante o segundo tempo, a cabeçada que foi mais a falha defensiva dos jogadores. Então, para mim, o Bruno aí foi um dos jogadores que não teve responsabilidade com esse resultado, né? Bom, vamos para a dupla de zaga. Hoje tivemos Marcos Vitor, que me parece que ganhou a posição do Marlon, né? E Para o mim, Éder eu no acho. lugar do William Machado, que suspenso não jogou. Cara, eu gostei do jogo do Marcos Vitor. Eu vou colocar um verde para ele, um verde sem ser o mais forte, um verde meio tom. Acho que ele fez alguns momentos interessantes de recuperação de bola. Eu só acho que o Marcos Vitor ele errou muito em saída de bola, em alguns passes. No segundo tempo, quando o Ceará estava ali no desespero, ele até pegava a bola, conduzia, fazia aquela jogada meio Lúcio, né? Na época da Seleção Brasileira, pegava a bola e partia e tal. E ele é muito bom nisso também, até porque tem pernas altas também, tal qual o Lúcio também coloca o calção na altura dos peitos. E o Marcos Vitor fez uma boa partida. Eu só acho que ele errou muito nesse passe longo, sabe? Ele tentou fazer umas inversões que acabou não funcionando, mas defensivamente ele era o melhor jogador da defesa. Assim, eu gostei do jogo dele. O Éder eu achei uma partida razoável. Eu acho que em alguns momentos ele foi bem, outros nem tanto, então dá para colocar um amarelo para ele. Não acho que ele fez uma partida ruim. Alguns momentos deu uma bobeira ali. Ele poderia ter dado uma assistência, né, pro gol do Pedro Raul, se o zagueiro do Juventude não tira ali, que foi no primeiro tempo, que ele escorou muito bem ali para o Pedro Raul chegar finalizando. Então, eu achei uma partida razoável. Defensivamente, eu acho que ele teve alguns problemas, mas também nada a comprometer e tal. Eu gostei da partida do Éder, mas, claro, o William Machado é bem melhor e que bom, já volta contra o Vasco aí. A Ana Maria fala que o lance do pênalti que estão falando é o enrosco do Ailon dentro da área. Do Você lembra Ailon. desse lance? Ah, tá. Não, o Ailon puxa a camisa do jogador também. Eu acho que é por esse motivo. Porque, de fato, eu acho que o jogador vai no corpo do Ailon. Mas o Ailon também está puxando a camisa do jogador de Juventude. Acho que por esse motivo o VAR não chamou. Porque é cada jogador fazendo um falta no outro, né? Um tentando derrubar, que no caso foi o jogador de Juventude. Só que o Ailon acho que acho não, né? Para mim, ele puxa a camisa do jogador do Juventude. E acho que por esse motivo deixaram o lance seguir. Porque se fosse só o jogador do Juventude, eu acho que o pênalti seria dado. Mas aquela coisa, eu não vou justificar a derrota hoje por esse motivo, não. O Ceará tinha condições totais, não foi por esse lance que o Ceará saiu derrotado, só para deixar claro. E não achei pênalti, só para deixar claro. Muito bem, vamos para as laterais. Você já adiantou que não gostou muito do Fabiano, né? Qual vai ser a Não. nota dele? O Fabiano até fez uma partida ok, certo? No primeiro tempo, não acho que fez uma partida ruim. Eu acho que ele teve até um apoio muito bom, recuperou muita bola. O primeiro tempo do Fabiano até foi um primeiro tempo de razoável para bom, mas o segundo tempo do Fabiano foi muito ruim. Dito isso, e dando um equilíbrio, eu vou colocar um laranja para ele. Vou colocar uma partida ruim do Fabiano. Porque realmente o segundo tempo dele foi bem abaixo, assim, sabe? Não estava bem, quase entregou um gol antes, até ele salva a própria burrada que ele tinha dado. E na jogada do gol, né, ele não conseguiu ali prevalecer. O Mandaca sobrou para cima dele, não teve competência de tirar. Ele até vinha fazendo um jogo bom assim nas últimas partidas. Contra o Grêmio, eu tinha gostado do jogo dele. Mas hoje, o segundo tempo dele foi bem ruim. Assim. O primeiro tempo foi que tinha aliviado, por isso que ele fica com esse laranja. Já o Nicolas, vou colocar um razoável. Acho que o Nicolas, como eu estava dizendo no começo, eu acho que o Nicolas estava bem nervoso no começo da partida. Acho que ele sabia dessa pressão, dessa cobrança que existe hoje no estádio, e ele conseguiu fazer o papel dele. Ele conseguiu cortar uma bola uma no primeiro tempo, ali por volta dos meados do primeiro tempo, e outra já no segundo, que até acho que era lateral para o Ceará, e ele conseguiu ali também
dar um carrinho interessante. Alguns apoios do Nicolas foram ok, fez alguns cruzamentos interessantes, apesar de não ter acertado nenhum cruzamento. Então, acho que o Nicolas fez uma partida razoável. Lembrou a partida dele contra o Bragantino, assim, não comprometeu, não foi um desastre completo. Por isso que eu tinha frisado isso até lá na Rádio Povo CBN, que eu senti um exagero na crítica com o Nicolas. O Nicolas, de fato, é um jogador limitado, certo? Só para deixar claro. É um jogador limitado. Só que, assim, calma, entendeu? Assim, o Ceará, eu acho que deveria ir atrás do lateral esquerdo. Não sei se vai dar tempo de contratar até a terça-feira, quando vai fechar a janela. Mas, de toda forma, o Nicolas é esse jogador que vai quebrar um galho sendo esse desespero. Na hora que for precisar se defender, o Nicolas pode acabar comprometendo. Mas achei ele fez uma partida considerada na média ali, do que ele produz, né? Que a média dele já é baixa. Então, achei uma partida ok do lateral esquerdo. Muito bem, defesa avaliada. Tem uma mensagem aqui do Cleomar, que é torcedor do Juventude. Ele já esteve aqui em outras lives. E ele pergunta: subestimaram o Juventude? Você que estava no Castelão, Thiago Minhoca, teve isso? Uma sensação que poderia ganhar a qualquer momento e aí foi se enroscando no jogo ou faltou bola mesmo? Não, porque o Ceará nem joga com esse tipo de postura. O Ceará não é um time que, pelo menos assim, na Série A, tá? Acho que até vi durante a temporada alguns jogos que o Ceará deu uma subestimada no adversário, assim, sabe? Jogos contra Confiança. Teve alguns jogos ali na Copa do Nordeste, alguns jogos ali no começo, que o jogo do Náutico e tal, né? Que foi um jogo horroroso do Ceará. Então, assim, alguns desse não. Eu acho que o Ceará sabia que tinha que ganhar o jogo, tinha toda uma motivação para esse jogo, mas o Ceará não ficou, sabe, tocando bola de maneira. Não, o Ceará tentou ser o mais objetivo possível, só não teve futebol, né? Não teve foi qualidade suficiente para conseguir balançar as redes. E claro, é bom destacar, assim, eu mesmo odiando o Jandrei, foi uma peça importante, né? Ele, além de defender aquela cabeçada do Pedro Raul, teve um chute de fora da área também, que ele, uma defesa difícil, né? Uma bola que quica ali, ele fez uma boa defesa. Mas que fique no Juventude. Tem jogador que quando joga num time menor, ele consegue É isso. Jandrei, quebrar o ótimo. galho, né? Ótima Sim. definição. Jandrei é Aí esse vai, goleiro. joga no São Paulo, aí a camisa muito pesada, o cara sente, e aí. Nossa Senhora. O Jandrei era da Chapecoense antes, né? Não era Acho um que era da time. Chape. Ele passou por tanto É, clube também. Ele... tem jogador que realmente, dependendo do tamanho da camisa, né? Do peso da Sim. camisa, o cara de fato não consegue. Sente mesmo o peso, né? Sente a pressão. Goleiro ainda mais, né? Goleiro que sente pressão aí realmente não, aí não dá. Né? Bom, vamos para a dupla de volantes, né? Dieguinho e Richardson. O Richardson, eu acho que ele fez bem o feijão com arroz dele. Teve alguns momentos que ele até conseguiu pegar essa bola no meio de campo, partir para o ataque, chamar algumas faltas e tal. Eu gostei da partida do Richardson, sim, mas também nada de maneira positiva. Eu vou colocar um razoável para o Richardson. Acho que não fez uma partida. Acho que o segundo tempo dele já cai de rendimento. Acho que até fez acertado ali a troca. E acho que Richardson no segundo tempo caiu um pouco mais de rendimento. Mas no geral ficou nesse meio termo. Dieguinho, para mim, foi bem, e eu acho que o Dieguinho só passa a jogar mal quando ele vai para a lateral esquerda, que aí ele já não começa a render tanto, mas vai ganhar um verde tal qual o do Marcos Vitor, fez uma boa partida, se movimentou bem. O começo do jogo do Dieguinho foi muito bom, por exemplo, estava se apresentando, recuperando bola, criando jogada. O começo, ele foi o melhor, assim, disparado do Ceará. Ele foi o jogador mais influente. Então, dito isso, aí vai esse verde aí para ele, de bom jogo aí para ele. E o Mugni? Nos 50 minutos aí, 60 minutos, né? Mais ou menos que o jogo. Pois é, o Mugni começou para mim abaixo, apagado, sem aparecer tanto. Em alguns momentos, até conseguindo dar uma certa qualidade, se movimentando até bem em alguns momentos, mas sem participar tanto do jogo. Se movimentava, mas não recebia, né? Mas depois, quando ele passou a receber, e principalmente a bola parada, no final, da metade do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, o Mugni começou a ser uma peça importante. A bola parada dele começou a ser bem perigosa, então ele chegou a participar de algumas jogadas importantes. Dito isso, eu também vou colocar um jogo bem para ele, assim. É diferente da do Marcos Vida, do Dieguinho, mas eu gostei mais da partida do Mugni, assim, o Dieguinho, para mim, jogou mais, mas o Mugni, para mim, acho que teve um momento bom. E eu acho que eu só não entendi porque que ele saiu no começo do segundo tempo. Não, volto a falar, não sei se foi por lesão, mas eu acho que o Condé errou ali em sacar o Mugni. Acho que poderia ter saído um pouco mais à frente, mas acho que tinha alguns jogadores um pouco mais abaixo. Bom, vamos partir para o ataque, né? Hoje o trio formado por Galeano, Ailon e Pedro Raul. Primeiramente, o Galeano, eu vou colocar uma partida razoável do Galeano. Acho que ele não começou bem a partida, o Galeano teve uma certa dificuldade, mas aí, como eu falei, a mesma coisa do Mugni, né? Ele foi crescendo ao longo do jogo, foi melhorando,
se tornou uma peça bem importante ali do lado direito em alguns momentos, mas depois, no segundo tempo, quando o Condé inverteu o lado, ele foi lá para a esquerda, aí o Galhardo fez pouco na minha avaliação, sabe? Ele poderia ter uma avaliação um pouco melhor, mas eu acho que o Condé atrapalhou também o segundo tempo dele. Então, dito isso, vai ficar com amarelo, vai ficar com razoável, porque teve de novo muita entrega, ganhou algumas disputas, é um jogador bastante voluntarioso, mas não teve assim um fator tão importante quanto em outros jogos como ele acabou sendo. Então, dito isso, acho que ele conseguiu fazer um jogo razoável. Poderia ser melhor, mas acho que o Condé estragou muito o jogo dele. Ailon teve um bom primeiro tempo. Eu gostei do jogo do primeiro tempo do Ailon, mas ele perdeu uma chance no primeiro tempo que não deveria ter perdido. Assim, uma bola que caiu no pé dele, assim, com muito tempo para pensar, para escolher, para finalizar melhor, e acabou errando, mas se movimentou muito bem, chamou falta. Era, para mim, o melhor jogador do Ceará ao final do primeiro tempo. Assim, na soma geral das ações dentro do primeiro tempo, o Ailon foi o melhor. Só que o Ailon é limitado. O segundo tempo dele já foi bem mais abaixo. Acho que realmente ele caiu de rendimento, não à toa saiu, né? Ele não funcionou bem ali jogando de camisa 10, que é outro erro que eu achei também do Condé, de tirar o Ailon onde estava rendendo um pouco mais. E aí eu vou colocar também um razoável para ele. Eu acho até que é um razoável melhor do que o Galhardo, né? Quase beirando o Mugni. O Mugni é um verde para baixo, o Ailon é um amarelo para cima. Poderia até dar mais ou menos um empate aí, mas como não tem outra cor, vai por esse amarelo aí, porque eu acho que ele fez um bom jogo, mas depois ficou bem inutilizado, que aí eu acho que tem a ver muito com o Condé. E Pedro Raul teve a cabeçada, teve uma finalização boa, mas eu não gostei do jogo do Pedro Raul. Eu acho que o Pedro Raul teve muita dificuldade de segurar essa bola no ataque. Também foi outro jogador que teve muito problema por conta da mudança do Condé, quando coloca ali o Vina, e eu acho que o Pedro Raul acabou sendo muito prejudicado também. Vou colocar um laranja no Pedro Raul. Acho que ele fez uma partida ruim. Não teve, apesar de ter tido 2 chances, e uma delas eu acho que a cabeçada, se ele executa melhor ali a cabeçada, eu acho que o Ceará poderia ter saído hoje vitorioso. Porque se abre o placar ali, acho que o jogo poderia ter mudado o panorama. Então acho que o Pedro Raul poderia... Uhum. Só para fazer um contraponto, dá para exigir mais do Pedro Raul? O Pedro Raul não é isso? Um atacante meio pouco móvel, mas que vai ser perigoso quando a bola chegar, e é isso. Tudo bem. Não, Às vezes ele vai guardar, às vezes ele não vai guardar. Se o goleiro for bem, o goleiro pega, mas... mas eu só acho que ele perdeu hoje jogadas até simples, assim, sabe? Prender essa bola no ataque. Ele perdia alguns duelos. A gente tá falando de uma defesa que tomou muito gol, né? E ele não conseguiu, assim, ganhar algumas disputas. Eu senti que o Pedro Raul perdeu alguns duelos dentro de campo. Acho que ele fez uma partida mais abaixo hoje, sabe? Tanto que eu acho que se tivesse hoje o Luca, talvez o Luca tivesse entrado, sabe? O jogador que veio para ser o reserva imediato dele. Vamos pro banco, né? Bom banco, né? O primeiro a entrar foi o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique. Cara, péssima partida, esse é vermelho. Que troca mal feita do Condé. Meu Deus do céu, cara. O Pedro Henrique não tem mais condições de estar sendo assim, sabe? A primeira troca, sabe? O 12º jogador. Não tem como. O Pedro Henrique não tem condição hoje, sabe? Chegaram novos jogadores, Rodriguinho, Paulo Baia, sabe? O Pedro Henrique tem que esperar agora, sabe? E é que tá, o Condé estabelece hierarquias dentro do elenco, e aí alguns jogadores vão ter mais sequência. Ano passado era isso, chegaram contratações, o Condé não utilizava, insistia em alguns jogadores, até perceber que precisavam mudar. Então o Pedro Henrique foi a pior escolha possível que o Condé fez, ali com 8 minutos, porque além de desfazer o time e perder totalmente o meio de campo, o Pedro Henrique não fazia nada, simplesmente nada. Errou demais, todo atrapalhado, sabe? Meio que corre de maneira desengonçada, se atrapalhando com a bola, não está vivendo grande fase, chegou a não estar listado, né, no jogo do Bragantino, também não tinha viajado também no jogo acho que foi do Grêmio, se eu não me engano. Enfim, não está vivendo boa fase, é um jogador que já entregou mais, eu acho que ainda tem possibilidade de se recuperar, mas no momento hoje tem que estar dando mais sequência para os jogadores que chegaram. O Pedro Henrique não tem mais condições hoje, de ser a primeira opção, né? Então acho que o Condé errou demais nessa escolha. Depois entraram Vina e Sobral, né? Vou começar pelo Sobral. Acho que o Sobral entrou razoável. Acho que ele fez ali o papel dele. Conseguiu ganhar alguma disputa, mas a qualidade, às vezes, do Sobral de acertar uma jogada assim, mais efetiva é isso. Então, dito isso, o Sobral vai para o razoável, amarelo ali de praxe dele. Não foi determinante, né? Não deu a qualidade necessária, não é o perfil dele. Não é um jogador de extrema qualidade, é um jogador mais de preenchimento. E eu entendo quando ele faz essa troca de Sobral com Vina, porque eu fiquei imaginando,
beleza, o Vina não vai voltar para marcar. Eu preciso de alguém que preencha esse meio de campo. Vou colocar o Sobral. E também porque o Richarlison já não estava fazendo um grande jogo, né? Já tinha caído de rendimento. Mas aí chegando no Vina, cara, eu vou dar uma aliviada no Vina, certo? Mas eu vou colocar um laranja para ele. Foi uma estreia ruim, certo? Uma estreia ruim, mas não por culpa dele. O treinador deveria ter visto isso. Não dá para colocar um jogador nessas condições dentro de campo. Não tem como, não tem como. O Vina teve ali 3 minutos em que ele consegue participar de algumas jogadas, finalizar uma bola ali de fora da área, que o goleiro defende, e depois foi assim. Era um jogador que não. O Ceará perdeu um atleta. Essa foi a grande questão. O Vina até se movimentava, pedia jogo. Não foi, só para deixar claro, o Vina não foi displicente com o jogo. O Vina não tinha condição de jogar para o contexto que o jogo pedia. Se tivesse 1-0, sabe assim, sem um jeito de fazer mais nada, ou um 2-0 tranquilo, beleza, coloca o Vina. Mas era metade do segundo tempo, sabe? Metade do segundo tempo. E aqui, para mim, vai até o alerta principal. Enquanto o Vina não tiver condição de jogar, por mais ídolo que ele seja, por mais técnico, tenha qualidade para jogar, para esse contexto de jogo, um 0-0 dentro de casa, coloque alguém que está apto para conseguir desenvolver o jogo. O Vina não tinha condição para isso, não tinha a menor condição. Matheus Araújo, sabe, qualquer outro jogador, o próprio Zanocelo, que eu nem sou muito fã, não gosto muito do futebol do Zanocelo, eu acho que teria melhores condições do que o Vina para atuar hoje, sabe? E deixasse o Vina ali, faltando ali 5 minutos, para fazer ali aquela coisa do cara tem estrela e tudo mais. Foi para agradar a torcida, né? Não, a torcida ficou muito animada. Só que eu acho que boa parte da torcida não imaginava o quão mal ele estava, sabe? Porque é isso, passou ali 5, 6 minutos, era uma bola que passava do lado dele e ele não alcançava, sabe? Foi assim um intervalo curto ali de 3 minutos, 2 jogadas muito parecidas e ele não tinha perna para conseguir dominar a bola e tal. Então, muito mal, assim, em termos de. Eu vou dar uma aliviada, porque assim, a culpa não é dele, né? A culpa é exatamente do treinador ter achado que ele podia desenvolver, sabe assim, um futebol que o jogo estava pedindo algo diferente, sabe? E o Vina não tinha condição para entregar esse tipo de jogo que estava necessitando. Então acho que foi uma estreia, né, uma reestreia do Vina decepcionante, mas acho que bem mais na conta do Condé do que na dele, que eu acho que ele tentou fazer o máximo para ajudar, hein? Bom, Rodriguinho e Lucas Lima entraram ali na reta final, dá para avaliar os dois ou é bolinha branca? Cara, bolinha branca, o Rodriguinho ainda conseguiu fazer umas 2 jogadas ali interessantes. O Lucas Lima, ele é mais burocrático, né? Assim, não é bem um cara mais agudo. Eu acho que se o Condé quisesse ganhar, poderia ter colocado o Zanocelo, por exemplo, sabe? Fazer alguma coisa mais, um jogador com característica mais ofensiva. Mas, enfim, acho que essas trocas também foram bem produtivas ali do Léo Condé, que aí eu já chego nele. O Léo Condé vai ganhar um vermelho hoje, assim. É um treinador que tem toda a moral, sabe, para se elogiar essa campanha que o Ceará está fazendo na Série A. Mas, assim, as escolhas do Léo Condé hoje, nossa, desfez o time no segundo tempo, ficou horrível. A escolha de Pedro Henrique, sabe, colocar o Vina nessas condições, não perceber que outros atletas poderiam ajudar, sabe, com mais intensidade, como o Paulo Baia. Apesar, e só para deixar claro, o Paulo Baia, nos 2 últimos jogos, cometeu falhas, né? Mas, assim, você tem que colocar um jogador em mais condições para mudar o panorama da partida. E eu acho que aí o Condé foi muito responsável pela derrota de hoje. Hoje, realmente, foi a pior partida sob o comando dele, pelo menos desse ano, com certeza, porque ano passado teve umas derrotas também inadmissíveis, assim, do Condé. Mas essa eu acho que a pior derrota do Ceará. A pior derrota do Ceará no ano, assim. Teve aquela lá do Náutico, mas era o segundo jogo do ano, ele ainda estava insistindo em Keila e enfim, alguns jogadores. Então, dito isso, o Léo Condé vai ganhar esse vermelho. Melhor em Muito campo, né? bem. É, melhor em campo. Não, só para o comentário do José Anderson, que ele queria 2 bolinhas vermelhas no Condé hoje, tá? O Condé hoje. O Condé hoje foi várias bolas vermelhas, assim, pecou demais. Cara, eu vou colocar o Dieguinho. Acho que pelo começo do jogo dele foi muito bem. Acho que o Dieguinho, depois do segundo tempo, ainda continuou ajudando. E depois, no final, quando ele foi para a lateral esquerda, que ele teve mais dificuldades, né? Foi, para mim, o melhor jogador do Ceará na partida. O Dieguinho, né? Segue ainda como o melhor jogador do Ceará. Marcos Vitor também poderia ganhar. Acho que ficou bem perto dele, mas vou ficar com o Dieguinho. Muito bem. O Gabriel Costa botou aqui as 2 bolinhas vermelhas, né? No Condé que tem crédito, né? Tem muito crédito, mas Parece um sinal de hoje canto. Né? é quase o Pare. sinal. Léo Só que Condé, tu pare de insistir em Pedro Henrique. é, pare Pare e 2 analise vezes. se o Vina realmente está em condições. Assim, deixa o homem entrar só quando tiver numa situação mais favorável, porque não, tá difícil, tá É difícil. isso.
Bom, o Cleomar aqui, torcedor do Juventude, fala que agora habemos guapo, que lá no sul significa goleiro. Guapo eu achava que era, tipo, bonito, né? É, é guapo, verdade. Guapo, mas goleiro lá é guapo, segundo o Cleomar. Então é isso, né? Então, passado a régua nessa decepcionante, né, derrota aí do Ceará pro Juventude, mas o time tem aquela gordurinha, né? Tem aí uma vantagem boa ainda pro Z4, mas tem que abrir o olho, tem uma sequência aí que tem Vasco fora de casa, né? Mas depois tem dois jogos fora que é pra ele pontuar, tá? Pra recuperar esses pontos. Eu não sei a sequência exata, é Vitória e Sport, né, que ele tem fora. Esses jogos aí é pra ele aproveitar, né? Pelo menos um deles tem que vencer, E o São senão Paulo em casa, é mais ou menos isso. senão vai aí sim, aí se você começa a perder pra Vasco, pra Vitória, pra Sport, aí você vai entrar no bolo ali do Z4 e já tá bom, né? Senão ano que vem a gente só vai fazer Série B por aqui. Pelo amor de Deus, Ceará, se mantém aí, se mantém pra gente fazer uma Série Azinha, pelo menos duas lives na semana de Até Série porque A, né? a Série C já teve 3 rebaixados, né, cara? Cara, o CSA conseguiu ser Três. rebaixado, cara. Conseguiu esse milagre. Meu Deus do céu, cara. O time tava brigando pelo G8, pô, e conseguiu ser rebaixado. Que situação complicada. Realmente, futebol Pelo menos nordestino. dois vão subir, né? Hoje o Santa ganhou de 1-0, né? E o Maranhão ganhou do Asa, né? Vamos ficar no déficit ainda, né? Caíram três, vamos subir dois, perdemos Exato. um. Mas é isso, né? É o que temos para o momento. Bom, Náutico pelo e menos meu Floresta. Belo não caiu, hein? Meu Belo ainda tá firme e É forte. Náutico e Floresta, né? Que são os Pai representantes nas nordestinos, florestas. né? Floresta do Clube Cearense aí. Conseguiu aí passar É. por outro. Que imagina, Thiago Minhoca, Floresta, Fortaleza e Ceará na Série B, hein? Que maravilha. Tem um lado bom, que é uma viagem a menos, né? Jogar dois joguinhos contra o Floresta, Ceará e Fortaleza gostariam. Mas eu acho Ah, que tá mais a realidade do Fortaleza hoje. A do Ceará ainda tá isso. um pouco Mas você distante. pensar, né? O Floresta até outro dia estava na segunda divisão cearense. Sim. E, inclusive, ele Jogando a até série, jogando na Série C. jogando a Né? série C. Num curto espaço de tempo, os dois times podem se encontrar na Série Assim, B. Né? nacional. Seria algo há pouco tempo inimaginável. Verdade. O José Anderson vira essa boca pra lá. Eu também, pô. Quero fazer Série A, pô. É o meu único contato com Série A aqui no 45 minutos. Vocês querem me tirar aqui? Querem cair? Não pode. Vamos se manter pelo menos uns três aí, né? Acho que dois vão, viu? Acho que pelo menos dois não Spot mais um vai. Fortaleza ou Vitória, né? Tá mais se não forem os três, mas ainda tenho esperança de pelo menos mais um ali se salvar e a gente ter três nordestinos na Série A ano que vem. Bom, é isso. Recados. Se inscreva no canal se você está chegando agora. Deixa o like no vídeo. Comenta aí para você que está vendo a versão gravada. Super importante. Compartilha, tá? Muita gente ainda não conhece nosso trabalho, apesar do bom alcance aqui. Ainda tem muita gente que... Enfim, como a gente não tem aquela thumb, né? A gente podia pegar, né, a cara de Thiago Minhoca, né? Um frame dele com raiva, uma aspas bem polêmica. Mas a gente não faz isso, então é mais difícil a gente crescer no YouTube. Então a gente conta com vocês divulgando aí pra galera. E é pra Vamos, gente... vamos tentar chegar na marca dos 100 mil aí, pô, na final da Copa do Nordeste. Isso, pô, seria Aí simbólico. seria bem representativo aí a gente, nessa data FIFA aí, chegar na marca dos 100 mil aí, galera. Compartilha aí, pega o perfil aí da família aí, vai se inscrevendo aí. Seria legal a gente chegar nos 100 mil aí na final da Copa do Nordeste desse ano. Valeu, tamo junto e até a próxima.